Finados e finadas, tudo bem? Que bom ter vocês aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser da nossa playlist Educação Funeral. Vamos começar hoje mais 3 vídeos novos. Temos uma playlist aqui no canal que são 3 vídeos eu falando de como o ato de morrer para crianças, tá certo? E esse que nós vamos falar hoje é só como adolescentes. Faremos mais 3 vídeos falando com adolescente. Aquela linguagem infantil que a gente usou para criança, hoje vamos usar uma linguagem mais técnica para falar com adolescente. Se você não é inscrito no canal aqui ainda, se inscreve no canal, dá o like, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, dá um joinha aqui pra gente e nos apoia no canal. E outra coisa, não pula o vídeo é curto e objetivo, tá certo? Beleza? Vamos lá! Bom, gente, vamos falar hoje com direcionar o mesmo ato de morrer pro adolescente. Como falar com pessoas que estão em plena formação, saindo da infância? A primeira morte que o adolescente vê é a sua saída da infância. Esse processo de sair da infância. É a primeira morte que ele tem acesso. Qual é? Por quê, professor? Bom, quando ele deixa de ser criança, entra na idade de formação dos primeiros hormônios, ele vai ser um jovem. Então, a infância já morreu, ficou para trás. É tanto que a maioria deles não usam mais chupetas, não gostam de ser chamados de criancinhas nem bebê. É o processo da adolescência. Não querem que o seu pai com a sua mãe leve eles na escola. Ficam com vergonha se você der aquele beijo de até logo. Isso faz parte da adolescência. É um processo de mutação constante. Tem um duque de coisas, né? Um medo de muitas coisas, de sentimentos, tipo objetivos que ele traça nesse processo. A inveja, a admiração, a facilidade, sonhos, a liberdade, tudo isso vem num contexto de transformação. Aí vem o outro lado, o medo, desconfiança, insegurança, desobediência, desordem. Então, todos esses processos estão abrindo na cabeça de um adolescente. E falar de morrer, para ele, é diferente de falar de morte. Eu acho que não precisa se falar mais de morte para uma criança, um adolescente. Pois o adolescente, mais do que uma criança, assiste nos programas de televisão aberta que falam sobre morte todos os dias. Na hora do almoço ou do jantar, pessoas falam de crimes, de assassinato, falam de homicídios de uma forma muito clara e a criança vê, nem que seja com fotos embaçadas, o adolescente percebe corpos caídos no chão, pessoas sendo presas por causa de tóxicos e muitas coisas. Então a criminalidade, os homicídios, acidentes de trânsito, essas coisas são noticiadas na televisão aberta a todo tempo. Eles aprendem isso, já sabem de qual é salteado como é a morte. Mas talvez tenha dúvida no processo de morrer. E aí é onde entra papai, mamãe, pessoas que assistem um vídeo com necro-samurai e aprendem. Falar do ato de morrer é a mesma coisa do ato de nascer, a mesma simplicidade. Talvez o adolescente tenha um pouquinho de dificuldade porque os seus questionamentos são muito mais objetivos do que de uma criança. Mas ele aprende da mesma forma, sem ser lúdica. Aí você vai ter que falar de uma forma mais direta. Mas explique com a sua boca. Não deixe que o coleguinha, não deixe que a pessoa na escola, ou que ele veja um vídeo em uma plataforma, ou que ele leia em um site que morrer é totalmente diferente do que ele aprendeu. Porque nós precisamos não banalizar a morte. Morte não se ensina. Eu sou contra ensinar uma criança o que é morte. Eu sou a favor de ensinar como morrer. O respeito, o luto, que a gente ensinou para a criança também. Pois o adolescente, ele sente muito mais rápido ficar triste, se isolar. O processo de negação na adolescência é muito grande. Às vezes a rebeldia vem nessa situação. Eu conheço casos de adolescentes que perderam pai e mãe e que ficaram rebeldes para a vida inteira. Não aceitaram nunca perder o pai e a mãe dessa forma. Então, esse ato de liberdade, de raiva, de desordenância, de agressão, às vezes, faz parte da adolescência. Então, como ensinar a morrer? Como eu vou falar para meu adolescente o que é morrer? Do jeito que você falou para uma criança. A única diferença é que ele vai negar. Ele não vai aceitar, porque o adolescente não aceita nada. Tudo que você diz que é certo, ele quer fazer o errado. Pois a maioria deles não obedece em termos de segurança. Não usam capacete quando usam uma moto. Estou errado? Não tenha mania de usar uma luva quando vai pegar alguma coisa espinhosa. Não usa direito uma faca. Não usam um medicamento de acordo com a receita. Pois o adolescente ele é indestrutível.
Ele acha que pode tudo e que nada vai acontecer com eles. Nas escolas brigam entre si, enfrentam seus rivais. Parece que nunca vai acontecer nada. Esse é o processo do jovem. E às vezes, por não ter esse cuidado do adolescente, de saber como lidar com as situações, ele pensa que nunca vai morrer. E talvez ignore você ensiná-lo como morrer. Mas o pai, a mãe, o avô, os tutores de um adolescente têm a obrigação de conversar com ele e expor isso. Talvez seja uma forma muito dura que eu vou dizer aqui agora. Mas o adolescente, quando eu falo adolescente, é de 11 anos até 15 anos é um adolescente, na minha concepção. Doutora Maria Júlia Kovac, uma das maiores especialistas em morte, ato de morrer, cuidados paliativos, explica isso em suas teses e fala muito sobre isso. Tenho muito acompanhado o trabalho dela. O certo seria a gente levar um adolescente a 3 lugares. Primeiro, ele deveria conhecer um hospital, ver as pessoas doentes. Como é dura a pessoa que não obedece às coisas, acaba ficando doente. Quando uma pessoa passa por um processo, às vezes, de rebeldia e fica hospitalizado. A segunda coisa é um cemitério. Mostrar para ele que quando a pessoa está muito doente e não toma medicamentos e não gosta de obedecer às pessoas e não faz o que é correto, acaba falecendo. E a terceira coisa que eu vou falar aqui agora, o terceiro lugar, fica opcional e nem todo mundo pode ter acesso a esses locais. Mas quem tiver acesso, mostre. Mostre uma cadeia. Mostre uma delegacia. Mostre quando as pessoas infringem a lei, onde é que elas vão parar. Se um adolescente tiver visitar esses 3 lugares como referência, talvez ele pare para pensar no conselho que um pai e uma mãe dá. Às vezes, por não ter acesso a esses 3 maravilhosos lugares, ele acha que é indestrutível e super-homem e nada vai acontecer com ele. Porém, esse choque de realidade, quando ele vai a esses 3 lugares, eles mudam o seu conceito geral em tudo. Ah, isso vai trazer perturbação. Ah, isso vai trazer alucinação. Ah, se ele ver isso vai passar por depressão. Que nada. Que nada. Não vai passar por nenhuma depressão, não. Ver a realidade ajuda a entender o que ele não precisa cometer para não cair numa dessa. Papo reto. No meu projeto Educação Funeral, eu começo a falar com adolescentes, a gente faz uma roda e faz perguntas. Olha, conhece alguém que faleceu há pouco tempo? Ah, eu conheço, tive um amigo. Ah, aquela coisa, se toca violão, a gente faz um papo bem divertido com músicas, até eu passar o vídeo para eles com algumas coisas mais fortes, com cenas de acidente, cenas de coisas que... erros de segurança, acidentes que acontecem no trabalho, acidentes que acontecem em casa quando se deixa uma luz, um gás faltando, ligado, uma luz ligada, um choque elétrico. São coisas que a gente tem que dar como exemplo através da visão dos vídeos. A gente depois senta, faz um contexto geral, explica algumas questões de segurança, mas mostra a eles que a vida, mesmo que eles não acreditem que sejam indestrutíveis, ela acontece. E as grandes mortes mais trágicas que vêm acontecendo com jovens é pela falta de informação. É esse diálogo que o pai e a mãe não têm. Sabe? Que o pai e a mãe não têm, que às vezes pode faltar esse pai e essa mãe, que o vô e o avó não têm essa formação. Às vezes o tio trabalha demais, não tem tempo. Então, se você não tem tempo de conversar com o seu adolescente, ele acaba descobrindo as coisas de uma forma errada. Principalmente morrer. Não diga para ele que morte é o que ele vê na televisão. Não é. Não ensina que morte é uma coisa trágica. Pois as pessoas que morrem em hospital não morrem de coisas trágicas. Foi uma fatalidade. Explicar tragédia e fatalidade é muito importante. Morte não tem nada a ver com homicídio. Ou tem, mas morrer não. Então, morrer não tem nada a ver com homicídio. Morrer se morre porque todo ser humano nasce com essa certeza. Que uns dias na nossa terra vão passar. A nossa história, o nosso legado vai ficar. Se você tem uma coisa para deixar, deixe. Porque quando você morrer, você deixa um legado. Então explica para esse adolescente que ele pode fazer tudo, mas com medidas exatas. Ensina esse cara a pintar, suga desse adolescente algo bom. Cantar, pintar, desenhar, escultura. Tantas coisas um adolescente pode fazer, mas ele só quer fazer as coisas para arriscar a vida, professor. A gente diz, não ande de moto, ele anda. Não anda de bicicleta sem capacete, ele anda. Não pule daí que ele anda. O mar. Tem jovens que tem. Eu fui um jovem que eu tinha, um adolescente que eu tinha uma atração imensa pelo mar. Minha mãe, olha, não entra aí não que você vai se afogar. Ah, não faça isso que você vai afogar. Só que eu desde criança faço natação, então eu era um exímio nadador.
Então, existem mortes que podem ser antecipadas. Existem mortes que podem ser evitadas. Água, tá? Eu tenho um estudo aqui da Unesco, que eu tenho aqui já bem aprofundado, que eu estive lendo sobre isso, mortes de adolescentes. A Unesco fez um estudo em 1990 e atualizou agora em 2000 e fez agora em 2019. Foi o último estudo que eu estava lendo sobre isso agora. O índice de morte entre adolescentes, né, de adolescentes de 12 anos até 15 anos e jovens de 15 aos 20 anos. Gente, é assustador. 3 pontos que eu vou falar aqui para vocês. Onde é que os adolescentes e jovens têm morrido de uma forma trágica? Mortes consideradas inesperadas. O isolamento social. O isolamento social não é isso que a gente está falando hoje, não. Não é isso que estão falando hoje em dia, não. Quando eu falo isolamento social, é aquele jovem que a porta do quarto é trancada direto. Aquele adolescente que fecha a porta do quarto que nem a mãe pode entrar. Ah, é um direito de liberdade. Não é, não. Eu indico a vocês e digo a vocês. Porta de quarto de adolescente tem que estar encostada para manter a privacidade do mesmo. Porém, ela não pode estar trancada. Porque na hora de um socorro, até essa dificuldade tem. Aqui em casa eu tenho um adolescente. A porta é escorada, não é fechada. Porque se acontecer alguma coisa, você está perto. Preste atenção àquele adolescente isolado. Aquela pessoa que não se comunica. Esse você tem que prestar atenção. Adolescente que não fala, adolescente que não emite uma ideia do que ele pensa, que não se relaciona com pessoas, ele pode estar sofrendo de uma grave doença psíquica, chamada depressão, que é o mal da época. Então, vamos prestar atenção nessas 3 coisas. A primeira coisa, rever todos os conceitos de que a ignorância da nossa geração cria uma barreira entre o adolescente e o adulto. Quebre essa barreira. Converse com ele. Escute mais, abra o ouvido, escute o que o adolescente tem para falar. Escuta bem, depois você coloca o teu conceito. Mas não imponha o conceito que você pensa. Coloque sempre 2 caminhos, o certo e o errado. Deixe ele tomar a decisão. Ele precisa tomar a decisão. E talvez a direção que ele tome nem seja correta. Mas deixe ele tomar. Vai ali auxiliando, mas permita que ele tome a decisão. A segunda coisa é o caso da imortalidade. Ele se acha imortal. Os próprios desenhos animados, os próprios filmes acham que a pessoa é imortal e nunca vai acontecer nada. Mas vai sim. Oriente sempre. Nunca canse de dizer, coloca o capacete e andar de moto. Vai cortar alguma coisa? Cuidado com essa faca. Vai mexer alguma coisa com água? Cuidado. Se ele não é nadador, se não tem natação, cuidado com a água. Quando vai no mar, controle. São cuidados que você ensina a eles. Nessa época de formação como adolescente, ele pode achar isso uma grande chatice. Mas lá na frente, quando ele se vê ou ver alguém passar por esse processo, ele vai lembrar dessas palavras que aborreciam ele. Vai, porque isso já aconteceu comigo. Beleza, galera? E vamos abordar essas 3 coisas. A terceira coisa em si é a observação. É dar liberdade, mas com observação e com cuidado. Então mantenha sempre na linha, sempre na vista. E cuidado com essa pessoa que se isola, tá? O adolescente, ele dá sinais. Então vamos falar aqui das mortes que mais acontecem inesperadas. Enforcamento, tá? A morte por enforcamento hoje atinge 68% da maioria dos adolescentes no mundo inteiro. Existem grupos em redes sociais que incentivam as pessoas a se enforcar, a tirar sua vida com uma corda. Isso é errado. Preste atenção nesse tipo de pessoa. Cuidado com o enforcamento. O enforcamento tem matado muitas pessoas. A segunda causa de mortes, seguida de enforcamento, é afogamento em água. Afogamento. Pessoas têm entrado no mar, em rios e até em piscinas, sem ter nenhum tipo de treinamento. Pois se a pessoa sabe nadar em águas paradas, há um risco muito grande. Porém, não há tanto como água viva, praia, correntes marinhas. Então não deixe que o adolescente entre dentro d'água sem ter a experiência possível. Porque às vezes até os grandes nadadores experientes no mar bravio acabam perdendo a sua vida. E a terceira causa que mais acontece hoje em dia, por incrível que pareça, não se classificou em terceiro lugar, são as brigas entre gangues. A briga entre rivais. Pessoas que brigam sem motivo. Então essa é a terceira coisa. A primeira é enforcamento. Segunda, afogamento. E terceira coisa são brigas. Então, essas são as 3 coisas que mais tiram a vida do adolescente no mundo. Então, ensinar o processo de morrer é ensinar a viver. Quando você ensina a pessoa a ter cuidado
com essas situações e não cair nessas situações, não adentrar por esses caminhos, é uma forma de protegê-los. E é ensinar a morrer. Não é estimular de novo. Você não pode estimular o adolescente e nem deixar que ele entenda que morte é normal. Não, morte não é normal. Normal é morrer. Fisiologia do corpo é morrer. Então, morrer é normal. Morte nunca é normal. Então, evitar os suicídios, evitar os homicídios, os acidentes de trânsito é obrigação de você, pai e mãe, de orientar. Não ache que isso é cafona, não ache que isso aí está ultrapassado, tá não. Isso é muito real. Um pai e uma mãe nunca pode desistir dos seus filhos. Um tio nunca pode desistir dos seus filhos. Sempre dê conselhos, sempre oriente, mesmo que eles não queiram ouvir, mas a obrigação é sua. E se você fizer isso, lá na frente, você vai ter um adulto do teu lado, te ajudando em muitas coisas. Mas se você lavar as suas mãos nesse processo e não explicar, vem outra pessoa e explica. E morrer faz parte. Falar com adolescentes é com o meu projeto também. No meu projeto de Educação Funeral, eu faço isso com cantos, com músicas, com vídeos e com ações, certo? Então, se você quer levar para a sua escola, se você quer levar para o seu grupo de jovens na sua igreja, para falar sobre o processo de morrer, de educação funeral, entre em contato com a gente. Vá nas redes sociais, vai lá no meu Instagram, no meu direct e deixa uma mensagem. Professor, eu queria muito que o senhor viesse aqui na minha escola. Eu queria muito que o senhor viesse aqui no meu grupo, na minha igreja, falar sobre o processo de morrer. Temos várias formas de falar. Temos vídeos, fotos, bonecos. Temos uma forma interessante de construir um conceito sobre morrer. Eu já disse, aqui no canal eu não falo de morte, eu falo de morrer. Como ensinar as pessoas da forma correta. Se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, me ajuda a meter o dedo no pitoco, me ajuda a divulgar o nosso canal, se inscreve no canal e divulga para todas as suas redes sociais. Chama os teus amigos para vir me seguir aqui na rede e aproveita o conteúdo. Temos mais de 20 vídeos falando de várias coisas. Hoje é educação funeral. Amanhã falaremos de outro assunto, beleza? Obrigado a vocês, um beijo no coração a todos os finados e finadas e um abraço e saudações fúnebres.